Você já imaginou como seria viver em uma época onde tomar banho era considerado perigoso e a sujeira uma proteção contra doenças? Na Idade Média, esses hábitos bizarros eram a norma, e o que hoje parece impensável, naquela época fazia todo o sentido. Mas como esses costumes surgiram e o que eles dizem sobre a sociedade de então? Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a higiene era uma questão de vida ou morte, literalmente. Entre lendas e realidades, vamos desvendar o que realmente acontecia e por que certos comportamentos persistem até hoje. E o mais surpreendente, você pode descobrir que, mesmo nos tempos modernos, alguns desses hábitos ainda têm seus resquícios. Na Idade Média, a falta de higiene era algo quase inimaginável pelos padrões de hoje. As pessoas passavam anos sem tomar banho, acreditando que a sujeira poderia proteger contra doenças. Era uma crença tão arraigada que, ao invés de questionarem, simplesmente abraçavam a ideia de que a imundície era sua armadura invisível contra os males invisíveis do mundo. Parece absurdo, mas era uma verdade comum naqueles tempos. Imagina só, vivendo em uma época onde o cheiro era mais forte que o próprio medo das doenças. Era um tempo onde o contato com a água era visto como um perigo e o banho era um luxo raro e desconfiado. Não é à toa que a sociedade medieval acabou desenvolvendo um certo cheiro característico, não só dos corpos, mas de tudo ao redor. Acreditar que a sujeira trazia segurança era o cúmulo da ironia, mas era como as coisas funcionavam. E essa prática não era exclusividade das classes mais baixas, não. Nobres e camponeses, todos compartilhavam dessa curiosa aversão ao banho. A ideia de que o banho poderia enfraquecer o corpo era mais uma daquelas crenças que passava de geração em geração, perpetuando um ciclo de sujeira e doenças que só se romperia muitos séculos depois. Mas será que isso afetava apenas o corpo? Ou a mente também sofria com esses hábitos? Isso é algo que podemos explorar mais adiante. O glamour dos palácios europeus pode até ter encantado muitos, mas a realidade por trás das paredes douradas era bem menos deslumbrante. Imagine viver em um lugar onde, ao invés de banheiros, excrementos eram simplesmente jogados pela janela. No Palácio de Versalhes, por exemplo, não havia banheiros, e o odor era tão constante que se tornava parte do ambiente. O luxo aparente escondia uma sujeira que era quase impossível de ignorar. A vida nesses palácios era marcada por uma convivência diária com a sujeira. Os corredores grandiosos e os salões ornamentados escondiam cantos imundos, onde os dejetos se acumulavam. E não pense que essa era uma peculiaridade do Versalhes, pois muitos outros palácios e residências nobres seguiam o mesmo padrão. Os aromas florais das vastas plantações de jardins não conseguiam mascarar completamente o cheiro que vinha de dentro das paredes. É quase paradoxal pensar que esses ícones da riqueza e poder também eram focos de condições insalubres extremas. A ostentação das festas e banquetes contrastava com a falta de saneamento básico. E isso nos leva a pensar: como é que essas pessoas lidavam com tudo isso? Talvez, na próxima vez, possamos olhar para as curiosas adaptações que essas condições insalubres inspiraram. O buquê de noiva, hoje um símbolo romântico em casamentos, tem suas raízes em uma necessidade bem menos poética. Na Idade Média, o mau cheiro era tão comum que noivas carregavam buquês de flores para disfarçar o odor desagradável que permeava o ambiente. A tradição, que perdura até hoje, surgiu como uma solução simples para um problema constante: mascarar o cheiro do corpo e das vestes. As flores, com seu perfume natural, eram uma tentativa de trazer um pouco de frescor para momentos especiais. Imagine, em meio a uma cerimônia festiva, onde o cheiro de suor e falta de higiene era quase uma presença indesejada, as noivas encontraram nas flores uma forma de suavizar o ar ao seu redor. O buquê se tornou, então, uma espécie de escudo perfumado, algo que todos passaram a valorizar como essencial no grande dia. Com o tempo, essa prática evoluiu e o buquê de noiva se transformou em um acessório indispensável, carregando significados que vão além de seu propósito original. O que começou como uma necessidade prática acabou se tornando uma tradição que atravessou séculos. E quem diria que algo tão simples como um buquê poderia ter uma origem tão peculiar? Mas ainda há mais curiosidades a serem desvendadas sobre os hábitos higiênicos e seus impactos na vida cotidiana da época. Com o advento do cristianismo, os hábitos de higiene passaram por uma transformação radical. O banho, antes visto como um ritual comum em várias culturas antigas, começou a ser desencorajado pela Igreja.
A ideia era que a limpeza do corpo poderia incitar desejos carnais, um pecado que deveria ser evitado a todo custo. Assim, as casas de banho, que outrora eram centros de convívio social, foram fechadas e associadas à luxúria e ao pecado. Essa mudança de mentalidade fez com que o banho fosse visto como algo perigoso, uma prática que poderia corromper a alma. As pessoas passaram a evitar o contato com a água, temendo que a limpeza física pudesse levar à sujeira espiritual. Os banhos, quando aconteciam, eram raros e muitas vezes vistos como um mal necessário. A sujeira, por outro lado, tornou-se um símbolo de pureza e devoção, um contraste curioso que moldou a sociedade da época. Essa nova visão sobre a higiene pessoal criou um paradoxo interessante. Quanto mais suja a pessoa, mais devota ela parecia ser. A espiritualidade estava agora atrelada à falta de higiene, criando uma sociedade onde a sujeira era reverenciada como um sinal de santidade. Mas, será que essas crenças realmente protegiam as pessoas das tentações mundanas? Ou será que elas apenas escondiam problemas mais profundos? Ainda há muito a explorar sobre as consequências dessa mudança de hábitos. Na Idade Média, os piolhos eram uma praga comum, afetando ricos e pobres. Para lidar com as infestações, métodos inusitados, como usar bacon no cabelo, eram praticados na esperança de atrair os parasitas. Essa convivência com os piolhos, embora desconfortável, era parte do cotidiano, mostrando a falta de soluções eficazes na época. A coceira constante e as feridas resultantes eram aceitas como algo normal, e mesmo os mais nobres não escapavam desse incômodo. Esses tratamentos excêntricos, embora curiosos, refletiam o desespero em encontrar qualquer alívio, ainda que temporário. A persistência dos piolhos era um reflexo das condições de vida insalubres. A falta de higiene e conhecimento perpetuava essa praga, enquanto as pessoas buscavam soluções, por mais estranhas que fossem. Mas será que esses métodos funcionavam, ou apenas disfarçavam um problema maior? Isso nos leva a pensar sobre outras práticas extremas. Na Idade Média, a narcolepsia e outras condições que induziam um estado de sono profundo eram pouco compreendidas. Muitas vezes, essas pessoas eram erroneamente consideradas mortas e enterradas vivas. Esse medo levou à criação de sistemas de alerta, como sinos ligados aos caixões, para que os mortos pudessem avisar caso estivessem vivos. A ideia de acordar em um caixão enterrado é aterrorizante, e na época isso não era apenas um pesadelo, mas uma possibilidade real. Os sinos se tornaram uma forma desesperada de prevenção, oferecendo uma chance de escapar de um destino trágico. É impressionante como o medo da morte iminente moldava práticas tão macabras. Esses sinos representavam a última esperança de vida, um símbolo da luta contra o erro fatal. As histórias de pessoas salvas por esses dispositivos se espalhavam, aumentando ainda mais o medo de ser enterrado vivo. Será que essas práticas realmente salvavam vidas? Ou apenas aumentavam o pavor de uma sociedade já assombrada por tantas incertezas? Essa questão nos faz refletir sobre os limites entre a vida e a morte naquela época. Por mais que possamos olhar para trás com espanto, a verdade é que esses costumes antigos moldaram o mundo em que vivemos hoje. Compreender o passado nos ajuda a apreciar os avanços que fizemos, mas também nos lembra de que o ser humano é, em essência, um sobrevivente, adaptando-se às condições mais adversas. Se você gostou desse mergulho na história, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continuará aprendendo e se surpreendendo com mais fatos curiosos e fascinantes sobre o nosso mundo.